volta e eu quero começar te fazendo uma pergunta, posso? Você já passou por alguma experiência em que alguém pegou algo sem o seu consentimento, sem te perguntar se podia? Pois senta que lá vai a história. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Era Dia dos Namorados e eu tinha comprado uma camisa linda para o meu namorado, que era o meu atual marido hoje. E eu tenho um irmão que simplesmente ele olhou o presente que estava embrulhado, estava bonito assim, com um laço, com uma caixa, abriu e resolveu vestir a camisa. Ele pensou, acho que essa camisa não vai servir para o namorado da Karina. E pegou a camisa e saiu com ela. Quando eu voltei do cinema com meu namorado para dar o presente, pasmem, eu não vi a camisa. Pois é, já aconteceu com vocês uma situação dessa? Alguém já pegou algo sem o seu consentimento? Sem te perguntar se podia? Essa história, com certeza, não acabou bem para o meu irmão. E é sobre isso que vamos falar hoje. Não estamos falando somente de irmãos que pegam roupas, embora eu tenha certeza que todos nós temos muito a dizer sobre esse assunto. Há um irmão que pega coisas sem consentimento do outro, não é verdade? Você provavelmente já ouviu a palavra consentimento antes. Mas para que estejamos todos na mesma página, vamos ver o que significa consentimento. Consentimento é concordar em fazer alguma coisa ou permitir que algo aconteça. O consentimento é uma ferramenta usada para os relacionamentos positivos e saudáveis. Pode ser aplicado e é algo tão pequeno quanto irmãos pegando roupas sem consentimento, mas geralmente é uma palavra usada para falar sobre algo maior. Você normalmente ouve isso num contexto de namoro e sexo. Seja o consentimento para sair, fazer algo sexualmente, enviar ou compartilhar uma foto. O consentimento é um tópico muito importante. Estão preparados? Agora, talvez você esteja sentado e pensando: tudo bem falar sobre isso na igreja? Eu admito que parece um assunto estranho, mas é verdade que a ideia de consentimento aparece em todo lugar em nossa cultura. Normalmente, vemos isso em histórias, reportagens, nas quais o consentimento não faz parte das decisões e coisas ruins acontecem como resultado. Mas há também uma mensagem que a gente costuma receber em cultura como a nossa. Se duas pessoas consentirem, não importa o que seja, está tudo bem. Em outras palavras, o consentimento geralmente responde à pergunta que a maioria de nós realmente está querendo saber, quando está tentando decidir o que fazer. A verdadeira questão é: eu vou me encrencar com isso? E quando as duas pessoas consistem e consentem, assumindo que a resposta é não, eu não vou me encrencar? Está aqui o que eu quero dizer com isso. Falando de outra maneira, bem básica, quando se trata de como tratamos outras pessoas, a gente procura fazer pelo menos o mínimo aceitável. Em vez de nos perguntarmos o que devemos fazer para tratar bem os outros ou edificá-los, procuramos fazer o mínimo aceitável para não termos problemas. Veja bem, quando se trata de como você fala com a sua mãe, você usa o sarcasmo e a rebeldia suficientes para passar uma sua mensagem, mas não suficiente para irritá-la, tá certo? Quando você está na escola e diz algo sobre uma pessoa de quem realmente não gosta, você só pensa em como dizer de uma maneira que não te traga problemas, não é verdade? Se você está num relacionamento com um namorado ou namorado, você se concentra somente nas coisas que te convêm. E se ele ou ela não foi claro no que você pode ou não pode fazer, não tem problema tentar, não é verdade? Você pode ir um pouco mais a fundo. Procuramos fazer o mínimo necessário. Lembre-se, como seres humanos, nossa tentação é sempre fazer o mínimo de bom comportamento que somos esperados.
Alguns de vocês sabem disso, porque passaram algum tempo com alguém que testava os seus limites o tempo todo. Talvez alguém tenha pedido para você enviar fotos com poses que você não se sentia à vontade. Talvez você tenha recebido fotos de outra pessoa que te fez se sentir desconfortável. Talvez você tenha se sentido pressionado a ir além sexualmente do que queria. Talvez você tenha sido forçado ou levado a ter comportamentos, sexuais ou não, que não queria ter. Talvez você tenha tido um namorado ou tem um namorado, um cara que sempre te punha para baixo, que te tratava mal. Talvez você tenha um namorado ou uma garota cujas ações dificultaram a sua confiança nele ou nela. Se você passou por esse tipo de comportamento ou pressão, e que queira ou não não foi levado em consideração, você precisa que eu diga o quanto isso é ruim, é confuso, eu sei. E se você consentiu ou não, você sabe que esses tipos de solicitações trazem muitas dúvidas e às vezes até dor ou arrependimento. Agora, não me interpretem mal, o consentimento é importante. Se você já recebeu alguma coisa, grande ou pequena, ou fez sem o seu consentimento, eu sei como isso te faz sentir. Mas quando penso na história de meus amigos que já passaram por situações semelhantes, eu fico imaginando. O consentimento é realmente tudo o que importa? Quando se trata de sua vida, da vida de seu namoro, como uma pessoa madura, você deve responder a essa pergunta, pois ela conduzirá muitas das suas decisões. E você, como seguidor de Jesus, ainda é mais importante. Não estou falando apenas sobre fazer ou não fazer sexo. Eu estou falando sobre como você trata as pessoas, como você solicita dos outros, o que você tenta convencer outras pessoas a fazer. Isso é mais importante do que falar sobre consentimento. Isso é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Eu acho que mudar apenas uma palavra na forma como falamos sobre consentimento, sexualidade, namoro, poderia diminuir muita dor e causar menos confusão. E é por isso que nós estamos falando disso hoje. Quero olhar para uma passagem das Escrituras que acho que nos ajudará nessa conversa. E é uma das cartas escritas por um cara chamado Paulo. Nessa passagem, ele estava conversando com um grupo de cristãos que moravam em Roma. Paulo adorava ver os seguidores de Jesus se tratando bem. Por isso, muitas de suas cartas concentravam nisso. Na época, o cristianismo era algo novo. Muitas pessoas ouviam o nome de Jesus pela primeira vez. Naquela época, as pessoas não tinham opiniões preconcebidas sobre o que significava ser cristão, como nós temos hoje. Portanto, a melhor maneira de que as pessoas julgarem o que pensavam ser o cristianismo era olhar para as pessoas que afirmavam ser seguidor de Jesus. Em outras palavras, a reputação do cristianismo dependia da maneira como os seguidores de Jesus o representavam para o resto do mundo. Com isso em mente, aqui está o que Paulo escreveu para eles. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Parece uma ideia básica de como tratar as pessoas que vivem no século XXI, não é verdade? Mas Paulo estava escrevendo no século I para pessoas numa cultura em que todos tinham que cuidar de si mesmos. De certa forma, a cultura daquele século não era tão diferente da nossa, do tempo moderno. Você sabe como é estar em uma classe, em uma equipe ou em um grupo de amigos, onde cada um só se preocupa consigo mesmo? Paulo está dizendo que há uma maneira melhor de viver. Ele tinha um bom motivo para dizer isso. Paulo sempre dizia às pessoas que Jesus demonstrava uma nova maneira de viver. No mundo de Paulo, parecia loucura sugerir honra como um novo padrão.
Jesus mudou tudo. E no mundo de Paulo, parecia loucura sugerir honra como novo padrão. Paulo estava tão comprometido com Jesus que mandou com ousadia e paixão esta mensagem. Ele diz: valorize as pessoas por quem elas são, não pelo que querem ou pelo que não querem. Esse é o padrão de comportamento de Jesus. E eu amei a palavra que Paulo usou lá. Não foi apenas consentimento, foi honra. A honra é apenas outra maneira de dizer mostrar respeito. Diz muito mais do que fazer o mínimo. Você pode ter áreas na sua vida que você pode mostrar muito mais que o mínimo. Você já passou por uma situação onde não pediram o seu consentimento, desrespeitaram você? Você não foi honrado e respeitado? Você foi desvalorizado e não era assim que Deus pretendia que você fosse tratado. Por outro lado, se você tratou alguém sem um mínimo de consideração, você comunicou a mesma mensagem a ele, que ele não é valorizado, respeitado e honrado. Quando se trata de como tratamos o outro, especialmente aqueles que seguem a Jesus, somos chamados a fazer muito mais do que apenas o mínimo necessário. Somos chamados a honrar. Mas Paulo vai ainda além. Ele diz para honrar os outros acima de si. Entre muitas coisas, isso significa fazer o melhor para os outros, independentemente do que você seja deles. Talvez você tenha pensado em enviar fotos para um cara, porém isso chamaria atenção. Mas você escolhe não mandar, porque sabe que não é o melhor para ele ou para você. Isso é honra. Talvez você tenha chamado uma garota para sair e ela continuou recusando. Você quer continuar pressionando, mas sabe que ela quer que você pare. Então você para. Isso é honra. Talvez você se encontre no momento prestes a dar um passo adiante fisicamente ou sexualmente com alguém. Você está prestes a ultrapassar um limite, mesmo tendo conversado sobre não ultrapassá-lo. Então, você para, mesmo que não queira, e mesmo que a outra pessoa diga que está tudo bem, porque você sabe que isso não é o melhor para ela e para você. Isso é honra. Jesus mudou a maneira como as pessoas se relacionavam naquela época. E agora? Ao seguir Jesus, Paulo estava ensinando a ver as pessoas e tratá-las de maneira diferente, honrá-las, independente de qualquer outra coisa, porque Deus as valoriza, independente de qualquer coisa. E sabe de uma coisa? O mesmo é verdade para você. Como você é valioso para Deus, isso também significa fazer o melhor para você e pedir às outras pessoas que lhe demonstrem honra. Quando você está em uma situação em que não deseja estar, você pode realmente dizer isso aos outros. Quando você está sendo pressionado a fazer algo que não quer, você pode dizer não. Quando alguém ultrapassa um limite que você definiu para si mesmo, você pode se expressar e ser firme. Porque por mais que sejamos chamados a honrar outras pessoas, podemos esperar receber a mesma honra na maneira como os outros nos tratam. Aqui está uma maneira simples de lembrar. Espere ser honrado e demonstre honra. Espere ser honrado e demonstre honra. A honra é muito mais do que um requisito mínimo de não vou ter problemas, entende? Ou isso está de boa. É um padrão mais alto. Precisamos esperar ser honrados pelos outros e demonstrar essa mesma honra em relação aos outros. Veja bem, honra não é apenas respeitar o consentimento de outras pessoas. É mais do que isso. É sobre respeitar a pessoa, independente de qualquer outra coisa. Uma das primeiras coisas que a Bíblia nos diz sobre quem somos, e somos criados à imagem de Deus. Isso significa que temos valor aos olhos de Deus. Ele nos vê como pessoas que merecem ser honradas, simplesmente porque existimos, não porque
possamos ou estamos dispostos a fazer algo. Ele quer que vejamos a nós mesmos e aos outros da mesma maneira, que respeitamos e honramos a imagem de Deus nos outros. Devemos esperar que os outros respeitem e honrem a imagem de Deus em nós. Então, como é demonstrar a honra, Karina? Pergunte a si mesma. Estou fazendo o melhor para as pessoas, apesar do meu desejo ser o contrário? Veja suas escolhas, palavras e comportamentos. Então, observe seus relacionamentos. Você demonstra honra? Entenda que existe um padrão mais alto que o consentimento. O consentimento é definitivamente importante e é uma grande parte de honrar as outras pessoas. Mas lembre-se, somos chamados a um padrão mais alto. Não veja seus relacionamentos, comportamentos e escolhas através de uma lente de convencer a outra pessoa a dizer sim ou não. Olhe pelas lentes de honrar a pessoa e respeitar as suas escolhas. Aceite o não. Não é não. Às vezes, uma das maneiras mais fáceis de honrar os outros é simplesmente ouvir o seu não. Quando alguém lhe diz não, é real. Não é não. Então, honre essa pessoa e pare ali mesmo. Além disso, às vezes é preciso prestar atenção ao não que sente em sua consciência, mesmo você querendo dizer sim. Essa pode ser a ocasião mais difícil de aceitar um não. Por isso, pode significar que você precisa conversar com alguém da sua confiança. Alguém como líder de pequeno grupo seu, seus pais, alguém que você confie. É uma ótima maneira de obter apoio e a responsabilidade de que você precisa para ajudá-lo a demonstrar honra a si mesmo e aos outros. Então, Karina, como é esperar a honra? Pratique dizer não. Você pode praticar dizer não a pequenas coisas que não deseja, como assistir a um filme que você não quer ver, sair ou comer alguma coisa que você não gosta. Isso te ajudará a se sentir mais confortável dizendo não quando situações mais difíceis chegarem. Você ficará mais confiante para usar sua voz e expressar o que você não concorda. Decida como você deseja ser tratado. Determine agora o que é honra para você. Defina o padrão que é bom e o que não é quando se trata de como os outros o tratam. Em seguida, diga a alguém que você confia, alguém que possa cuidar de você e garantir que você receba a honra que você merece. Decidir antes ajudará você a seguir o padrão de ser honrado. Fale. É possível que alguns de vocês tenham pedido para ser honrados e não tenham dado seu consentimento, mas a sua voz não foi respeitada. E por causa disso, você está lidando com coisas com culpa, vergonha, raiva e segredo. Primeiro, eu quero que você saiba que eu sinto muito pelo que aconteceu com você. E eu espero que você encontre um lugar seguro, seja no seu pequeno grupo ou com seus pais, para que você possa falar sobre isso. O que fizeram para você não foi honra. Mas você precisa saber que ainda merece ser honrado. Você ainda deve esperar honra. E uma das melhores maneiras pelas quais você pode esperar honra é falar agora e compartilhar o que aconteceu com alguém que você ama e confia. Ele te ajudará a curar essa experiência do passado. Agora ouçam. Eu entendo que essa situação de namoro, toda essa conversa por mensagens, tarde da noite, todo o relacionamento que envolve isso, que envolve honra e situações complicadas, é muito importante ser tratada. E é importante ser tratada no grupo. O grupo pequeno que você tem na sua igreja é um lugar onde você deve conversar sobre situações da sua vida real. Como essas que você está passando, seja com um amigo ou com um adulto. Então, ao sair daqui hoje, dessa conversa, eu espero que você encontre alguém e que você possa abrir o coração e compartilhar suas dores. Às vezes um tópico como o consentimento pode nos deixar desconfortáveis, eu sei, até confusos sobre o que devemos fazer. É por isso que eu quero que você pense na palavra honra. Pense se todos nós estivéssemos praticando isso. Pense se a pessoa que você está namorando, ou a pessoa com quem você vai namorar, leve essa mensagem a sério.
Pense se o seu ex levou isso a sério com você. Pense se o seu namorado ou a namorada dos seus amigos estão honrando uns aos outros. Muitos de nossos relacionamentos teriam sido melhores se tivéssemos praticado honra. Espere ser honrado e demonstre honra.